Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula Paraná de Matemática. Eu sou a professora Suelen Rodrigues. Eu estou aqui com o Isaías. Tudo bom, Isaías? Oi, tudo bem? Isso aí, nós estamos aqui hoje para levar para você conteúdos de matemática interessantes e legais que você vai adorar e vai gostar muito, tenho certeza. Antes, aquele recadinho do coração para você que está acompanhando as aulas aqui comigo e tem acesso ao Google Classroom, certo? No Google Classroom, você tem algumas atividades obrigatórias para serem realizadas, tá? Esta atividade é importante, por quê? Porque ela vale tanto nota quanto vale presença para você, ok? Então, não deixe de fazer. Já quem está acompanhando pela televisão e não tem acesso ao Google Classroom, procure a sua escola para saber qual vai ser o momento que a escola estará disponível para entregar essas atividades para você fazer lá e depois devolver para os professores. Tranquilo? Muito bem. Na aula anterior, nós vimos combinação simples e permutação com repetição, ok? O que é? Vamos dar uma retomadinha, assim, pelo menos nas fórmulas, nas equações delas aqui, para a gente lembrar o que era. Na permutação simples, nós usamos todos os elementos dados. Então, se eu tenho um conjunto de 4 elementos, eu vou permutar todos os elementos, vou trocar a ordem desses elementos, ok? No arranjo, nós vamos fazer agrupamentos em que a ordem do agrupamento define um conjunto diferente, tá? Então, se eu tenho 4 elementos, eu posso arrumar eles de 2 em 2 e cada dupla, se tiver uma ordem diferente, define um conjunto novo. Então, a ordem importa, nós temos um problema de arranjo. E ele é calculado por essa equação aqui. ANP é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. Muito bem. Também vimos na aula passada a combinação simples, tá? A combinação, ela é semelhante ao arranjo, porém, a ordem em que os elementos aparecem não define um agrupamento novo. Então, nós temos um problema de combinação, certo? A fórmula que a gente usa para fazer o cálculo da combinação é essa fórmula aqui. CNP, ou seja, combinação de n elementos tomados de P em P, é o quê? N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial, ok? E, por último, nós vimos na aula passada o problema de permutação com repetição, que é quando nós temos elementos para serem permutados em que alguns deles se repetem, tá? Aí nós usaremos esta equação aqui, P de n elementos com k repetidos, vai ser n fatorial sobre k fatorial. Então, n vai ser o quê? A quantidade de elementos e k é a quantidade de vezes que o elemento está se repetindo. Lembrando que se eu tiver mais de um elemento repetido, eu vou colocar aqui quantos fatoriais eu precisar aqui no denominador, tá? Suponha que a gente tem 2 números repetidos e eles se repetem 4 e 5 vezes, então eu vou colocar 4 aqui, 5 aqui e vou dividindo por 4 fatorial, 5 fatorial e assim por diante, tá? Muito bem. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal que é probabilidade, certo? Então, para começar essa aula, tem aqui um probleminha para vocês. Em uma partida de futebol, o juiz faz uma disputa de cara ou coroa com os capitães dos times para decidir em qual campo cada equipe vai jogar. Então, nós estamos falando de uma partida comum de cara ou coroa, tá? Joga a moeda, cada equipe escolhe o que quer e a gente vai definir em qual campo a equipe joga com base na vitória ou na derrota, no cara ou coroa. O capitão do time Aula Paranaense escolhe coroa. Qual é a chance de ele ganhar e escolher o campo? Tá? Então, nós temos 2 times, um é o Aula Paranaense e o outro é o adversário. O capitão do Aula Paranaense escolheu o coroa. Qual é a chance dele ganhar e escolher o campo? Eu tenho certeza que todo mundo sabe a resposta, tá? Mas antes de responder assim a pronto, pense quais são as variáveis, o que está envolvido no estudo deste experimento. Nós temos um experimento que é o quê? Jogar uma moeda e observar a face que está voltada para cima, ok? Quais são as perguntas que eu preciso pensar e responder antes de fazer esse estudo, antes de ter certeza que eu estou dando a resposta certa? Primeira consideração importante, o resultado é aleatório? O resultado dessa disputa de cara ou coroa é aleatório? Segunda consideração importante,
quais são os resultados possíveis? E a terceira consideração importante, quais são os resultados favoráveis, tá? Bom, vou deixar aí para vocês responderem essas perguntas, tá? Então, vou ler aqui com vocês. Sobre o experimento jogar uma moeda e observar a face voltada para cima, responda as perguntas. Primeira pergunta, o resultado do experimento é aleatório? Sim ou não? Se você acha que sim, diga por quê. Se você acha que não, diga por quê. Quais são os resultados possíveis? Então, eu vou deixar aí para vocês responderem e já volto. Estamos de volta e a pergunta foi a seguinte. Sobre o experimento jogar uma moeda e observar a face voltada para cima, responda as perguntas. Primeira pergunta, o resultado deste experimento é aleatório? Sim ou não?
Isso é uma questão muito importante, tá? Porque para que você possa calcular a probabilidade de um evento, é importante que você garanta que o experimento é aleatório, tá? Se você tiver uma moeda que a gente chama de viciada, tá? Não garante que o experimento seja um experimento aleatório. Então, se a moeda for uma moeda oficial, pesada, medida, tudo certinho, temos a garantia de que o experimento será aleatório. Isso vale para qualquer tipo de experimento, tanto quando você joga um dado, quanto quando você vai sortear um número. Por exemplo, se você vai sortear, vai participar de um sorteio, por exemplo, você tem que garantir que o seu nome está dentro daquela urna, porque senão deixa de ser um experimento aleatório, ok? Então, para que o experimento seja, só calculamos a probabilidade de experimentos aleatórios, ok? Então, tem que garantir que isso vai acontecer. Então, esse experimento é aleatório? Se a moeda for boa, não for viciada, sim, é um experimento aleatório, tá? E como que eu sei se é um experimento aleatório? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa moeda e vai jogar a primeira vez. Joguei a primeira vez, digamos, deu cara. Você vai lá e anota. Joguei a segunda vez, deu cara. Então, você vai fazendo uma anotação da quantidade de vezes que caiu uma face. Tem que aparecer o quê? A metade das vezes tem que ter caído cara e a metade das vezes tem que ter caído coroa. Isso garante que a moeda é uma moeda não viciada, porque repetiu várias vezes, teve vários resultados diferentes, mas em média 50% para cada um, tá? Então isso garante que a moeda não é viciada e o experimento é um experimento aleatório. Bom, quais são os resultados possíveis? O que pode acontecer quando você joga uma moeda? Pode acontecer de cair cara ou pode acontecer de cair coroa. Então, são dois resultados possíveis, cara e coroa. Aqui eu representei cara pela letra K e coroa pela letra C, certo? Muito bem. Antes de responder a pergunta, vamos fazer ainda algumas considerações importantes. Quais são os resultados favoráveis? Então, em que circunstância eu ganho, tá? Eu já sei que são dois resultados possíveis, cara e coroa. Agora eu tenho que pensar quais são os resultados favoráveis, como que eu faço para ganhar isso aí. Bom, no caso do exemplo, nós temos que o resultado favorável é sair coroa, certo? Se sair coroa, o time vai ganhar, o Aula Paranaense vai ganhar. Então vamos lá. O capitão do time Aula Paranaense escolhe coroa. Qual é a chance de ele ganhar e escolher o campo? Tá? Como que eu faço para calcular? A probabilidade de ele ganhar deve ser calculada considerando todos os casos possíveis e também os casos favoráveis desse experimento. Então eu tenho que saber quais são todas as possibilidades e em quantas dessas possibilidades eu ganho, tá? Evidente que aqui ficou muito fácil, nós temos o quê? O número de casos possíveis são 2. Ou vai ser cara ou vai ser coroa, são 2 casos, tá? Quais são os casos favoráveis? É quando ele ganha. Ele ganha se aparecer coroa, ok? Então, a probabilidade de ele ganhar é o quê? É a razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis, tá? A gente vai fazer uma razão aqui, uma divisão. Favoráveis dividido por possíveis. Nesse caso, nós temos um caso favorável em 2 casos possíveis, tá? Então, a probabilidade de sair coroa e o Aula Paranaense ganhar vai ser de 1 em 2, certo? Essa é a probabilidade de que o nosso time aqui, no caso, ganha a disputa de cara ou coroa. Ah, professor, grande novidade. Já sabia que era de 1 em 2, é muito fácil, né? Por quê? São 2 chances, ou é cara ou é coroa, vai cair uma delas, vai ganhar, né? Isso é muito simples de ver. Mas o conceito é importante que vocês saibam, tá? Tem que analisar se é um experimento aleatório, quantas possibilidades existem para o resultado e em quantas delas eu ganho, tá? Isso é suficiente para o cálculo de qualquer probabilidade. Ainda podemos calcular essa probabilidade em porcentagem, tá? A probabilidade de sair coroa e o time ganhar é de 1 em 2. Eu posso transformar isso em porcentagem fazendo 1 dividido por 2, que me dá 0,5, que multiplicado por 100 resulta em 50%. Então, tem 50% de chance de ele ganhar, já que nós temos 2 possibilidades para a resposta, para a ocorrência do fenômeno. Ou é uma ou é outra, ou é cara ou é coroa.
Então, a probabilidade de sair Coroa e o Aula Paranaense ganhar é de 1 em 2 ou de 50%. Posso apresentar a probabilidade assim, ou assim, ou assim. Tanto faz, tá? Os 3 jeitos tá certinho. Então, definindo agora certinho. A probabilidade de um evento aleatório, isso é importante definir, tem que ser aleatório, é a razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis deste evento, tá? Então, é a razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis do evento E, tá? Aqui eu coloquei letra E, pode ser qualquer letra também. Deixar aqui um exercício 2 para vocês, tá? Nas atividades do Classroom, temos duas questões com 4 alternativas de resposta. Qual é a probabilidade de um aluno chutar as respostas e acertar as 2 questões? Posso que você nunca fez isso, né? Antes de dar o tempinho para vocês aí resolver essa questão, eu quero mandar um abraço especial para o pessoal do Colégio Jardim Santa Felicidade de Cascavel, um colégio grande e bonito que tem lá em Cascavel. Abração aí para todos vocês, certo? Vou deixar agora o tempinho aqui para vocês pensarem no exercício, já voltamos.
Muito bem, estamos de volta. A pergunta era, nas atividades do Classroom que tem 2 questões com 4 opções de respostas, qual é a probabilidade de um aluno chutar as respostas e acertar as 2 questões? Tá? A probabilidade de ocorrência de um evento é o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis, certo? Então vamos dar uma conferida aqui como é que fica a resolução dessa questão. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é qual é a quantidade de casos possíveis, tá? O que pode acontecer durante a resolução de uma questão, de uma atividade do Google Classroom. Pode acontecer o seguinte, você tem 4 opções de resposta para a primeira pergunta, tá? E 4 opções de resposta para a segunda pergunta. Então, como que eu posso montar essas respostas, tá? Vamos lá. Para a pergunta número 1, temos 4 opções, letra A, B, C e D. Para a pergunta número 2, também temos 4 opções, A, B, C e D. Esse quadro eu deixei aqui para ficar fácil de vocês visualizarem todas as opções, mas não é necessário, tá? Por aqui já está certo, funciona super bem. Suponha que você responda A na primeira pergunta e A na segunda pergunta, B na primeira e A na segunda, C na primeira e A na segunda, certo? Então essa é a ideia, é você colocar aqui todas as possibilidades de resposta para as 2 perguntas, tranquilo? Então nós teremos um total aqui de 16 combinações possíveis para as respostas das 2 perguntas do Classroom. Poderia ter sido feito também pelo princípio fundamental da contagem, 4 vezes 4 é um total de 16, então são 16 casos possíveis, certo? Dentre esses 16, apenas quantos são favoráveis? Então, dentre os 16 casos possíveis, quantos apresentam a sequência com a resposta correta das 2 questões no caso da atividade? Em apenas um, tá? Supondo que seja esse aqui eu coloquei uma suposição. Tá? Supondo que esse daqui seja a resposta correta. Então, nós temos 16 casos possíveis e um caso favorável, tá? São 16 possibilidades de resposta e só uma vai ser a correta. Então, a probabilidade de que você acerte todas as questões vai ser o quê? De 1 em 16. Números de casos possíveis divididos pelo número de casos favoráveis, ok? Aqui a gente pode fazer 1 dividido por 16, que vai dar 0,0625. Se eu multiplicar por 100, eu tenho esse resultado em porcentagem, tá? Mas aqui tá certo, aqui também e aqui também. As respostas são a mesma coisa, tá? Então, são uma chance em 16 ou 6,25% é a probabilidade de você chutar e acertar as 2 questões. Agora, cá para nós aqui. Já fez isso? E chutou? E acertou? Pensa aí. Agora vamos no mais provável, o exercício número 3. Nas atividades do Classroom temos 2 questões com 4 alternativas de resposta. Qual é a probabilidade de o aluno chutar as respostas e errar as 2 questões? Então a gente já viu qual é a probabilidade de acertar, agora vamos ver qual é a probabilidade de errar, certo? Vou deixar aí vocês fazendo, já volto.
Estamos de volta então com a resolução aqui do exercício e agora nós vamos ver qual é a probabilidade de um aluno que responde as duas questões no Google Classroom com 4 alternativas de resposta, chutar e errar as duas respostas, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela que vocês viram lá no exercício anterior, onde nós sabemos que temos o quê? Temos 16 casos possíveis, certo? São 16 possibilidades de preenchimento desta prova, ok? Então, vamos supor que a resposta correta seja essa daqui, ó, C e C, tá? Em quantos casos esse aluno vai estar errando as duas questões? Então, ó, se ele responder C na segunda questão, em qualquer ordem, ele acerta pelo menos uma. Se ele responder C na primeira questão, em qualquer ordem, aqui ele também acerta. Então, essa coluna aqui representa dentro da tabela os valores em que ele acerta uma questão, ok? E aqui representa os valores em que ele acerta uma questão, tá? Aqui nós temos uma questão certa e aqui nós temos uma questão certa. O que sobrou? Sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opções de casos favoráveis, que é quando ele erra, certo? Erra as duas questões. Então, são 16 casos possíveis, dentre os quais esses aqui nós temos erradas duas, aqui, aqui e aqui nós temos as duas erradas. Então, o evento definido pelo exercício diz que o aluno errou as duas questões, então a probabilidade vai ser de 9 em 16. 16 casos possíveis, 9 casos onde ele erra todas as questões. Então, a probabilidade de errar as duas é de 56,25%, ok? É mais provável errar do que acertar, né? Vamos lá. Então, probabilidade de errar as duas questões é 56,25%. Vou deixar aqui para vocês agora um exercício que eu retirei do Enem, tá? Ele tem um enunciado um pouquinho longo, então vou deixar um tempinho para vocês copiarem. O exercício diz o seguinte: todo o país passou pela primeira fase da campanha de vacinação contra a gripe suína H1N1. A tabela mostra dados específicos de um único posto de vacinação. Então, vou dar um tempinho para vocês copiarem aí essa primeira parte e já volto com o resto.
Vou deixar aqui para vocês o restante do exercício para vocês copiarem, tá? E já volto para a gente definir, conversar sobre ele. Muito bem, então espero que você tenha copiado aí. Eu vou voltar aqui no começo, tá, para a gente conversar um pouco sobre esse exercício. Todo o país passou pela primeira fase de campanha de vacinação contra a gripe suína H1N1. A tabela mostra dados específicos de um posto de vacinação. Então nós temos aqui nesse quadro os valores referentes à data em que a vacinação ocorreu, o público-alvo e a quantidade de pessoas que se vacinaram. Então, por exemplo, no dia 5 a 23 de abril foram vacinados 56 adultos saudáveis entre 20 e 29 anos, tá? No dia 22 de março a 2 de abril foram vacinados 22 portadores de doenças crônicas. Então essa tabela nos dá esse tipo de informação aí. Bom, a pergunta é, escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, a probabilidade de ela ser portadora de doença crônica é de quanto? Então, vou deixar agora vocês resolverem o exercício e já volto.
Estamos de volta. Então, vamos dar uma olhada aqui o que dizia o enunciado do exercício. Tá? Vou ler novamente com vocês. Todo o país passou pela primeira fase da campanha de vacinação contra a gripe suína H1N1. A tabela mostra os dados específicos de um posto de vacinação. Para vocês que não lembram, a gripe suína ela aconteceu no Brasil no ano de 2010 e foi uma epidemia mais ou menos parecida com o que a gente tem hoje, onde as escolas também tiveram medidas de segurança, algumas inclusive fecharam, tá? Então, é uma coisa semelhante ao que a gente está vivendo nos dias atuais. Bom, esses dados são da época da vacinação contra a gripe suína, tá? Então, temos aqui uma tabela, tá? Onde fala da quantidade de pessoas que foram vacinadas em um determinado posto de saúde, tá? E aqui tem as datas em que eles foram vacinados e que tipo de público foi vacinado em cada data, ok? Muito bem. Então, vamos escolher aleatoriamente uma pessoa que foi atendida nesse posto. Qual é a probabilidade de ele ser portador de doença crônica? Então, vamos dar uma olhada aqui na tabela. A probabilidade de ele ser portador de doença crônica é o quê? Número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis, certo? Quantos são os casos possíveis? É uma pessoa que eu vou escolher dentre as pessoas que se vacinaram nesse posto. Então, são 200 os casos possíveis, porque foram 200 pessoas vacinadas nesse período, tá? Os casos favoráveis são aqueles que têm doença crônica. No caso, os portadores de doença crônica são 22, ok? Então, número de casos possíveis é 200, número de casos favoráveis é 22. Então, vai ficar assim, número de casos favoráveis, 22, pelo número de casos possíveis, que é de 200, que dá um total de 0,11, ou seja, a probabilidade de escolher uma pessoa aleatória deste grupo que foi vacinado nesse posto e ele ser um portador de doença crônica é de 11%, certo? Muito bem, na aula de hoje nós fizemos uma pequena retomada sobre análise combinatória e permutação com repetição, certo? Na próxima aula nós vamos começar a ver matemática financeira e falaremos sobre porcentagem, ok? Muito obrigada a todos, um grande abraço e sejam extraordinários!